Lendas e episódio 87, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre um milagre incrível que Jesus realizou, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Esse foi um dos muitos sinais que ele fez para mostrar que ele é o Messias, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Esse milagre nos ensina muito sobre quem é Jesus e o que ele pode fazer por nós. Veremos juntos como foi esse acontecimento e quais são as suas implicações para a nossa fé e a nossa vida. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Bom, vamos ao que interessa. A história que vamos contar hoje está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Leiamos. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão iam com ele. Quando chegou perto da porta da cidade, viu estarem levando um defunto para enterrar. Era o filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então chegou perto do caixão e tocou nele. Os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." Aí o moço sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo." Que história maravilhosa, não é mesmo? Podemos tirar algumas lições importantes desse relato. Vamos ver quais são e como podemos aplicá-las na nossa vida. A primeira lição é que Jesus tem compaixão das nossas dores. Ele viu aquela viúva chorando pela perda do seu único filho e se comoveu com ela. Ele não ignorou o seu sofrimento, mas se aproximou dela e lhe deu consolo. Ele disse: "Não chore." Ele sabia que aquela mulher estava passando por um momento muito difícil, pois além de perder o seu filho, ela também era viúva e dependia dele para sobreviver. Ela estava sozinha e desamparada. Mas Jesus não a deixou assim. Ele se importou com ela e lhe devolveu a alegria de viver. Essa lição nos mostra que Jesus é um Deus que se importa conosco e que se envolve nas nossas situações. Ele não é um Deus distante ou indiferente, mas um Deus próximo e amoroso. Ele conhece as nossas dores e as nossas necessidades. Ele sabe quando estamos sofrendo ou passando por alguma dificuldade. Ele não nos abandona nem nos despreza, mas nos acolhe e nos conforta. Ele nos diz: "Não chore." Ele nos dá o seu consolo e a sua paz. Essa lição também nos ensina a ter compaixão pelos outros que sofrem. Assim como Jesus se compadeceu daquela viúva, nós devemos nos compadecer das pessoas que estão passando por situações difíceis ou dolorosas. Devemos nos aproximar delas e lhes oferecer o nosso apoio e a nossa ajuda. Devemos ser solidários e misericordiosos com os que choram ou estão aflitos. Devemos ser instrumentos de Deus para levar consolo e esperança aos que precisam. Para ilustrar essa lição, eu quero contar uma história real que aconteceu comigo há alguns anos. Eu estava visitando uma igreja em outra cidade, quando conheci uma senhora que estava muito triste. Ela me contou que o seu marido havia falecido recentemente e que ela estava se sentindo muito sozinha e sem esperança. Ela me disse que não tinha mais vontade de viver e que só queria morrer para encontrar o seu esposo. Fiquei muito comovido com a situação dela e resolvi fazer algo para ajudá-la. Orei com ela e lhe falei sobre o amor de Jesus, que tinha compaixão dela e que queria lhe dar uma nova vida. Eu lhe dei um abraço e lhe disse que ela não estava sozinha, mas que tinha um
Amigo fiel que era Jesus, eu também lhe dei o meu telefone e lhe disse que ela podia me ligar sempre. Que precisasse conversar ou desabafar, fiz isso porque eu quis seguir o exemplo de Jesus, que se compadeceu da viúva de Naim e lhe devolveu o seu filho. Eu quis ser um canal de bênção para aquela senhora, que estava sofrendo pela perda do seu marido. Depois de alguns meses, eu recebi uma ligação daquela senhora. Ela me disse estar muito feliz e agradecida pelo que eu havia feito por ela. Ela me disse que depois daquele dia, ela começou a sentir uma paz e uma alegria no seu coração, que ela nunca tinha sentido antes. Ela me disse que ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e que ele mudou a sua vida. Ela me disse que ela encontrou um novo sentido para viver e que ela estava frequentando uma igreja perto da sua casa. Ela me disse que ela estava servindo a Deus e ajudando outras pessoas que passavam por situações parecidas com a dela. Ela me disse que ela estava muito feliz e realizada. Essa história me emociona até hoje, ao ver o poder de Deus agindo na vida daquela senhora. Vi como Jesus teve compaixão dela e lhe devolveu a alegria de viver. Vi como ele usou a minha vida para abençoar a vida dela. Vi como ele transformou o choro em riso, a tristeza em felicidade, a morte em vida. Louvo a Deus por isso e quero continuar sendo um instrumento dele para levar consolo e esperança aos que sofrem. A segunda lição é que Jesus tem poder sobre a morte. Ele não apenas consolou aquela viúva, mas também devolveu-lhe o seu filho, trazendo-o de volta à vida. Ele mostrou que ele é o Senhor da vida e que tem autoridade para ressuscitar os mortos. Ele disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." E imediatamente o moço se levantou e começou a falar. Foi um milagre extraordinário, que ninguém esperava. Foi uma demonstração do poder de Deus sobre a morte, a qual é o último inimigo a ser vencido. Essa lição nos mostra que Jesus é um Deus que tem poder sobre todas as coisas e que pode fazer o impossível. Ele não é um Deus limitado ou fraco, mas um Deus todo-poderoso e soberano. Ele tem domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios e sobre a morte. Ele pode fazer coisas que ninguém mais pode fazer. Ele pode mudar qualquer situação, por mais difícil que seja. Ele pode transformar o choro em alegria, a derrota em vitória, a morte em vida. Essa lição também nos ensina a confiar no poder de Jesus para nos dar a vida eterna. Assim como Jesus ressuscitou aquele moço, ele também prometeu que ressuscitará todos os que crerem nele e lhes dará a vida eterna. Ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá." Ele mesmo ressuscitou ao terceiro dia após morrer na cruz. Pelos nossos pecados, ele venceu a morte e nos garantiu a vitória sobre ela. Ele é a nossa esperança e a nossa salvação. A terceira lição que podemos extrair desse milagre é a importância da fé em Jesus. A viúva de Naim não pediu a Jesus para ressuscitar seu filho, que ela estava tão mergulhada na dor que talvez nem tivesse esperança de que algo pudesse ser feito. No entanto, Jesus agiu por sua própria iniciativa, movido pela compaixão, e trouxe vida ao moço. Isso nos mostra que a intervenção de Jesus não depende necessariamente da nossa fé, mas a nossa fé em Jesus nos coloca em posição de receber as bênçãos que Ele quer nos conceder. A fé é fundamental para recebermos os milagres e as bênçãos de Deus em nossas vidas. Além disso, esse episódio nos lembra que Jesus consegue restaurar aquilo que perdemos. A viúva havia perdido seu único filho, sua esperança de sustento e companhia. No entanto, Jesus não apenas devolveu a vida ao moço, mas também restaurou a esperança e a alegria daquela mãe viúva. Ele transformou uma situação de luto e desespero em uma experiência de milagre e alegria. Isso no nossas vidas. Finalmente, esse milagre nos leva a refletir sobre a importância de reconhecermos e ensina que não importa o que tenhamos perdido, Jesus pode restaurar e renovar todas as áreas de louvar a Deus por sua obra em nossas vidas. Após presenciarem o milagre, as pessoas louvaram a Deus, reconhecendo que um grande profeta havia aparecido entre eles e que Deus veio salvar o seu povo. Da mesma forma, quando experimentamos os milagres e as bênçãos de Deus, é importante não apenas recebermos as bênçãos, mas também reconhecermos a mão de Deus em nossa vida e o louvarmos por sua obra maravilhosa.
Portanto, ao contemplarmos o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim, somos desafiados a cultivar uma fé profunda em Jesus, a confiar no seu poder para restaurar e transformar nossas vidas, e a reconhecermos e louvarmos a Deus por sua obra maravilhosa em nós, que este milagre nos inspire a vivermos uma vida de fé, esperança e louvor a Deus, sabendo que Ele consegue realizar o impossível em nossas vidas. O milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim nos ensina sobre a compaixão de Jesus, seu poder sobre a morte e a importância da fé em receber suas bênçãos, que confiemos em Jesus para restaurar nossas vidas e louvar a Deus por seu amor e poder manifestados em nossas vidas. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Pro Marconi, que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.